É muito curioso porque você teve um timing super importante para fazer tudo que você fez até aqui. Obviamente eu não estou descartando sua capacidade, pelo contrário, eu só estou exaltando, mas é uma conspiração de fatores, né? A gente nota que o segmento educação financeira no Brasil, principalmente vinculado ao marketing digital, é um segmento muito, muito procurado e Uhum, que rende e que traz dividendos e retorno enormes para aqueles que estão no segmento. uhum. Simplesmente você usa aí como exemplo o Gustavo Cerbasi, o próprio Thiago Nigro, o Primo Rico, que os caras assim, eles têm um investimento absurdo em tráfego, Sim. mas o retorno também, existe uma legião de fãs. Por que você acredita que isso acontece num país como o Brasil? Porque de fato vocês transformam a vida das pessoas e isso dá resultado? Ou porque o brasileiro quer de enriquecer de uma certa... Qual que é a sua leitura desse cenário? Assim, tem o lado bonito e o lado feio. O lado feio é que existe muita gente com discurso de dinheiro fácil, né? E isso acaba fisgando muitos inocentes e muitos leigos. Um exemplo é a questão das pirâmides com criptomoedas, né? Que, assim, no Brasil é recorde de número de vítimas, de pessoas que colocam dinheiro movidos pela ganância e perdem tudo Em criptomoedas? em criptomoedas. Pirâmide com cripto, assim, é recorde no Brasil, infelizmente. E hoje, os brasileiros investem mais em cripto do que em ações, o que é uma total loucura. Mas tem o lado bonito, que sim, outros exemplos como o meu, desses outros gurus que conheceram o mundo financeiro e descobriram que a vida não vai ficar fácil da noite pro dia, você não vai ficar rico da noite pro dia, mas sim, dá para investir e ganhar mais dinheiro do que as pessoas ganham na poupança. Tudo isso movido por uma questão também mais macroeconômica, de que o Brasil sai de uma Selic muito alta em 2014, 15% ao ano, e essa Selic começa a cair. Para quem não entende nada de finanças, basicamente a poupança rendia muito bem e começou a render cada vez menos. Então as pessoas começaram, mesmo sem entender muito, elas começaram a ver que aquele dinheirinho que elas estavam na poupança não estava mais rendendo a mesma coisa que rendeu nas últimas Ou décadas. seja, não dá para viver de juros. Exato. E aí elas começam a falar: talvez eu tenha que dar uma atenção maior para essa minha parte de investimentos. O que aquela pessoa tá falando ali no YouTube? Olha, tô vendo alguns anúncios falando de bolsa subindo, e aí começa a gerar um efeito de pessoas saindo da renda fixa, saindo da poupança, estudando um pouquinho mais investimentos. Então é até difícil falar se primeiro vem o ovo ou a galinha, né? Se antes vem os gurus e incentivam as pessoas a investirem melhor, ou se por conta da Selic caindo, as pessoas começam a se interessar por investimentos e aí surgem os gurus que aproveitam isso e começam a gerar conteúdo de finanças, né? Mas assim, de fato, o Brasil saiu de um ponto em 2010, em 2014, em 2015, para chegar em outro muito melhor hoje em dia, e nos últimos 2, 3 anos. O número de CPFs em bolsa triplicou, aumentou assim exponencialmente. O número de brasileiros e de dinheiro na poupança ainda é exorbitante, ainda é muito triste, precisa melhorar muito, mas já vem melhorando também. E as pessoas estão falando mais sobre o assunto, né? Você hoje entra num Uber, o motorista começa a conversar com você de investimento. Então democratizou muito mais. Hoje em dia bancos já estão se mexendo e oferecendo investimentos melhores, as taxas já baixaram. Começou uma bola de neve que tudo se retroalimenta em favor de uma educação financeira um pouco melhor.